Boa noite a todos, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Nós queremos, em nome da Casa Espírita Luz de Jesus, dar as boas-vindas a todos que estão chegando, que vão ainda chegar durante o nosso estudo, aqueles que vão assistir este estudo durante a semana, nos próximos dias, que todos sejam bem-vindos a esta live da Casa Espírita Luz de Jesus. Antes de começar, nós vamos ler um trecho do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel para Chico Xavier. É o capítulo 82. E o título do capítulo é Sempre Vivos. Ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso, vós errais muito. Foi Jesus quem falou isso e está em Marcos 12, 27. Considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual, utilizando a palavra morte, nessa ou naquela sentença de conversação usual. No entanto, é imprescindível entendê-la não por cessação de vida, mas sim por atividade transformadora da vida. É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens, é que se verificam grandes erros. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando, e aqui quanto aí, só existe desordem para o desordeiro. Na crosta da terra, ou além dos seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. Não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos, nem são adivinhos. São irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que nosso Pai é o Deus dos vivos e imortais. Meus irmãos, o título deste estudo de hoje que a Casa Espírita Luz de Jesus propõe é a amizade após a morte. Nós encontramos ainda, mesmo no século XXI, muitas e muitas pessoas que ainda têm muita dificuldade de lidar com a sua morte, que um dia vai chegar, e com a morte de seus queridos, de seus amigos, de seus familiares. Portanto, a Casa Espírita hoje traz esse tema para que nós possamos estudar e esclarecer algumas coisas. Antes de entrar no tema propriamente dito, nós queremos lembrar aos irmãos que quando, por ocasião da reencarnação de qualquer um de nós, de qualquer um que está chegando através da maternidade de um hospital, lá no mundo espiritual, há um planejamento reencarnatório. E lá, quando esse irmão, esse espírito, avança para a reencarnação, há muita preocupação, pois não se tem certeza que esse espírito vai reencarnar e dará conta da toda a sua missão, de tudo aquilo que ele precisa fazer aqui na Terra encarnado. Então há muita preocupação de quem fica, dos familiares espirituais, há muita preocupação. Já quando esse espírito nasce do ventre de uma mãe,
há festa aqui na terra. Há muita festa, pois há uma criança que está chegando, que alegrará uma família, alegrará os amigos. Então, quando ela chega, tem muita alegria, muita festa na família. E quando ela sai de lá do mundo espiritual, há apreensão. O contrário se verifica quando esse espírito, já em idade avançada, ou não importa a hora que for o momento dele partir daqui para o mundo espiritual, então há uma tristeza muito grande aqui. Há olhos cheios de lágrimas, né? E ainda, muitas vezes, aquela impressão de que nunca mais vamos nos ver. Mas, meus irmãos, lá no mundo espiritual, com a chegada desse irmão que acaba de desencarnar aqui na Terra, a festa, a alegria, inúmeros familiares desse irmão que já voltaram, estão ansiosos pela chegada deste querido. Então, aqui tristeza, lá festa, alegria, pelo retorno à casa de um irmão que teve uma reencarnação. Então, o normal seria estudarmos e aprendermos sobre este tema, a amizade após a morte, estudando, por exemplo, o Livro dos Espíritos. Pois nesse livro contém os princípios da doutrina espírita. Ele fala sobre a imortalidade da alma, entre tantas coisas. Fala sobre a natureza dos espíritos e as suas relações com os homens. Fala sobre as leis morais. É o maior tratado, o Livro dos Espíritos, é o maior tratado que se conhece sobre a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Tudo isso foi ditado por espíritos superiores, com os concursos de diversos médiuns. E o Livro dos Espíritos foi organizado por Allan Kardec, codificador da doutrina espírita. Também temos os livros de Chico Xavier, e entre eles a coleção André Luiz, que é formado por 13 livros, onde é mostrado a vida no mundo espiritual. E também muitas outras obras espíritas tratam desse assunto. Mas hoje, meus irmãos, hoje nós resolvemos trazer para este estudo, para uma melhor compreensão nossa, exemplos práticos. Nesta doutrinária de hoje, será baseada em cartas recebidas de quem já retornou para casa, de quem já voltou para o mundo espiritual. É importante que fique claro, meus irmãos, que não vamos questionar os sentimentos daquelas pessoas que estão sofrendo com o retorno ao mundo espiritual de seus queridos, de seus amigos, de seus amores. Nós não vamos questionar isso. Mas queremos trazer também uma outra realidade. Para aqueles casos graves de desespero. É para esses que nós vamos estudar hoje. Que muitos de nós sentimos quando alguém que amamos morre. Muitos que têm esse desespero adoecem por causa disso. E acabam adoecendo a toda a família. Queremos demonstrar, meus irmãos, que ninguém morre, pois quem morre é o corpo físico. O corpo físico é apenas uma roupa, o envoltório de carne. Queremos demonstrar como que os nossos queridos pensam e falam sobre essas relações do pós-morte. Essas cartas, meus irmãos, existem porque esses espíritos foram até um centro espírita e falaram ou escreveram através de um médium mas que recebeu comunicação não significa que os nossos queridos não se importam conosco. Muitas vezes essas cartas a gente pode achar que, puxa vida, tem que vir uma carta para mim também.
A gente precisa ter consciência que o telefone toca de lá para cá. Mas quem não recebe nunca uma carta que desejaria, não quer dizer que não é assistido, que os irmãos que já foram não nos amam. Não é isso. Allan Kardec escreveu na Revista Espírita de 1868, dizendo que um correspondente do Espiritismo da França, na capital da Bélgica, Antuérpia, manda-nos o seguinte extrato de uma obra inglesa, cuja tradução feita pela 5ª edição foi publicada em Amsterdã, em 1753. Vejamos, meus irmãos, 100 anos antes do Livro dos Espíritos, que foi publicado em 18 de abril de 57. E esta publicação não espírita é intitulada A Amizade Após a Morte, contendo então nesta publicação as cartas dos mortos aos vivos, pela senhora Rove, a médium Rove, demonstrando então a amizade após a morte. Cartas, meus irmãos, com profundo ensinamento prático, objetivo, ensinamentos para a nossa vida. As cartas que vamos estudar, algumas são da época de Kardec, e que estão na Revista Espírita de 1868, de novembro de 1868. O Júnior Porte, do GIAC, tem nos pedido, tem insistido para que possamos ter um olhar sobre a Revista Espírita da época de Kardec. E assim fizemos. Mas muito mais do que um fenômeno capaz de gerar motivação, emoção, lágrimas, essas cartas que nos trazem conhecimentos para enfrentar a morte, a nossa e dos nossos queridos. Essas cartas que vamos ler, elas contêm a base científica do Espiritismo. Portanto, meus irmãos, não percamos a oportunidade do aprendizado, de termos conhecimento sobre o mecanismo da vida e da morte. Quem veio escrever essas cartas veio com muito amor. Então, vamos aproveitar. Meus irmãos, a primeira carta que vamos ler está na Revista Espírita de novembro de 1868. Olha como está escrito. Como, minha cara Leonora, pudestes ter medo de mim? Um amigo da Leonora. E ele percebeu depois que ele morreu, que ele desencarnou, que a Leonora ficava com medo dele, de enxergar a alma dele, de achar que ele virou uma alma penada. Mas ele continua. Quando eu era mortal, isto é, capaz de loucura e de erro, jamais vos fiz mal. Muito menos vô-lo farei no estado de perfeição e de felicidade em que estou. Mas ele continua para Leonora. E para nós, agora, o pavor que no mundo geralmente sentem por nós parece incrível. Ele está dizendo que o pavor que nós sentimos pelos mortos, para eles parece incrível. E ele diz, mas não fazemos senão rir dos vossos ridículos temores. Enquanto desconheceis os vossos benfeitores, nós trabalhamos para desviar 1000 perigos que vos ameaçam e em adiantar os vossos interesses com o mais generoso ardor. Então, os nossos queridos que foram antes de nós nos ajudam, mesmo que a gente não perceba, né? Mas e muitos de nós ainda hoje sentimos medo de quem já foi, né? Sentimos medo de enxergar, não dormimos de luz apagada, né? Olha o que eles dizem sobre isso. Mas temos uma outra carta, recebida em Uberaba por Chico Xavier. É de uma criança, meus irmãos, de 3 anos, né?
Essa carta está no filme As Mães de Chico. Essa criança de 3 anos era filho de Célia e Aguinaldo. O menino Rangel faleceu ao cair de bicicleta, com 3 anos de idade. 1 ano depois, Chico psicografou a primeira carta da criança, direcionada aos seus pais, que estavam desconsolados. Segundo Dona Célia, a mãe do menino, antes de Chico ler a carta lá na sessão, em uma reunião espírita em Uberaba, um médium que estava sentado ao lado dela lhe falou: seu filho está aqui correndo e a toda hora vem lhe abraçar. Mães que estão assistindo esse estudo, seu filho está aqui correndo e a toda hora vem lhe abraçar. Agora ele está escrevendo a carta com a ajuda do avô. A amizade após a morte. Então ele escreve: querido papai e querida mamãe, sou eu, o Tetel, era o apelido do Rangel. Estou com o meu avô Lico e com minha tia Gilda. Os dois já estavam no mundo espiritual. O vovô me ensina a escrever porque eu ainda estou aprendendo. Eu estou vivo e vou crescer. Estou aprendendo a escrever só para dizer que não morri. Pois os pais estavam desconsolados, bradando a todo instante que o filho querido deles morreu. E ele teve que voltar para dizer que eu não morri. Papai, mamãe, vó Lia e tia Lé, que estavam lá no centro espírita do Chico. Não posso escrever mais, porque fiquei cansado de fazer letras. Mas quando eu puder, voltarei. Eu estou com muitas saudades. Mas tem uma passagem que está no filme As Mães de Chico, que essa mãe, a Célia, estava fora esperando a entrada do Chico Xavier, lá no Centro Espírita de Uberaba. E o Chico passou no meio da multidão e parou em frente a Célia. Olhou por cima dos óculos e disse: você já agradeceu a menina? A menina é que levou o menino Rangel a andar de bicicleta, onde ele caiu e depois morreu. Aí a mulher, surpresa, a Célia disse: agradecer? Eu não agradeci. Eu perdoei ela, mas eu não agradeci. E o Chico disse: pois devia. Porque a senhora se perdoaria se ele caísse do seu colo e morresse? Ela disse chorando: nunca, jamais me perdoaria. Pois então, agradeça essa menina, pois esse era o tempo que o Rangel tinha. Ele tinha que voltar. Vejamos, meus irmãos, que ensinamento para esses tempos que nós estamos vivendo. Mas temos uma outra carta da Revista Espírita de novembro de 1868. Os espíritos bem-aventurados ainda se interessam pela felicidade dos mortais e fazem frequentes visitas aos seus amigos. Eles vêm nos ver, pois a saudade, ela existe dos dois lados da vida. Não é só aqui que a gente tem saudade dos nossos queridos que se foram. Os que se foram para o mundo espiritual também sentem saudades de nós. E muito embora a maioria de nós não veja eles, não sinta eles, mas eles vêm nos ver. E esse espírito continua dizendo: poderiam até aparecer aos seus olhos se as leis do mundo material não os impedissem. Mas, meus irmãos, cresce o número de encarnados que encarnam com sensibilidades de ver e ouvir o mundo espiritual.
Mais uma demonstração da amizade após a morte. Uma outra carta da Revista Espírita, também de novembro de 1868, de um filho único, morto aos 2 anos, à sua querida mãe. Ele escreve: desde o momento em que minha alma foi libertada da sua incômoda prisão, achei-me um ser ativo e racional. Ele se refere à prisão, ao corpo físico. E aí ele diz, e é um ensinamento para todos nós: admirado estou por vos ver chorar, por uma pequena massa, aquele corpo de uma criança de 2 anos, apenas capaz de respirar, que eu acabava de deixar. E eu estava muito satisfeito por dela me ter desembaraçado. E ele diz algo que pode tocar o nosso coração profundamente. Ele diz: pareceu-me que estivesseis desgostosa pela minha feliz libertação. Olha o que eles dizem: pareceu-me que estivesseis desgostosa pela minha feliz libertação. Que lição para nós quando choramos desconsolados. Nós precisamos entender que aqui na terra é apenas um pequeno estágio para aprendermos a amar e perdoar. E esse menino, ele termina escrevendo, dizendo: admira-me bastante que vos afligisseis com a feliz troca que eu fizera. E aqui eu lembro daquele caso tradicional, clássico, da Ana Jaicy Guimarães, que foi fazer uma conferência no interior de São Paulo, é uma oradora espírita, e depois da conferência pediram para ela ir falar com uma mãe que fazia 6 meses que não saía de casa, pois há 6 meses o seu filho morrera num acidente de moto a 2 quarteirões da casa. E essa mãe foi a primeira a chegar no acidente. E ela registrou em sua mente o filho caído, o sangue jorrando, a moto no chão, o carro ali. E ela repetiu a cada segundo em sua mente esta cena, e cheio de lamentações, e ela segurou o filho ali, na sua casa. Quando a Ana Jaicy Guimarães entrou na casa, pela mediunidade dela, o filho se aproximou dela e disse: fala para minha mãe me libertar. Eu achava que ela me amava. Eu não podia ir dormir sem que fosse dar um beijo nela, e ela me dizia: durma bem, meu filho, eu te amo. Eu não podia sair para trabalhar sem que ela me desse um beijo e me dissesse: bom trabalho, meu filho, eu te amo. E olha o que ela está fazendo comigo. Ela não me ama, eu achei que ela me amava, mas ela não me ama. Precisamos compreender que o desespero atrapalha nos 2 lados da vida. O choro normal, a saudade normal é normal, não há nenhum problema. Mas o desespero retém o querido que sofre, e nós sofremos. E nós adoecemos, e adoecemos a família. Temos uma outra carta que foi recebida num centro espírita aqui de Concórdia. A carta de um filho para os seus pais. O filho escreve: uma grande nuvem escura apareceu na minha frente, e a batida foi inevitável. Havia chegado a minha hora. Esse fato deixou todos com muito sofrimento, entristecidos. Não chores mais, mãe. Procures não gastar as energias. É o filho que pede. Hoje, mãe, vivo com um grande número de amigos e estamos estudando aqui no Centro Espírita. Algumas vezes eu estive no seu apartamento, deitava no seu colo, enxugava suas lágrimas.
Um filho jovem, vendo a mãe desesperada, foi na casa dela, foi no apartamento dela, colocou a sua cabeça nas pernas, no colo da mãe, enxugava as lágrimas do desespero. Não se culpe, pai, não se culpe. Nós só perdemos um carro. Os bens materiais vêm e vão. Vejam, meus irmãos, que a morte dele ele não considerou perda, porque ele não morreu. A única perda foi do carro, do automóvel. Deixem o meu humano crescer e viver, e ser o que ele quiser. Pai e mãe, procurem na oração o consolo. Doem o que me pertencia. Eu não preciso mais. Olha que lição para aqueles de nós que guardam tudo. Doem o que me pertencia. Eu não preciso mais. Hoje estudo e me sinto bem. Mãe, coloque a flor na sacada, pois ela vai morrer. E papai e mamãe, me deixem descansar. Uma carta emocionante de um filho aqui de Concórdia, e que veio falar ao seu pai e à sua mãe. A amizade após a morte, meus queridos irmãos. Tem um evento, uma parte do filme Divaldo, esse filme que foi lançado há 2 anos atrás. Um filme extraordinário. O irmão do Divaldo, que tinha morrido, quando o Divaldo foi no centro espírita, a primeira vez, ele tem mediunidade desde criancinha, ele falou através de Divaldo para a mãe do Divaldo e a mãe dele, que estava ali no centro espírita. E no final, quando ele termina a comunicação, ele diz: minha mãe, deste lado onde estou, eu lhe amo ainda mais. Minha mãe, deste lado onde estou, eu lhe amo ainda mais. O amor não acaba, meus irmãos. O amor continua e se fortalece. Pensemos em nós que temos nossos queridos, alguns queridos que já foram. E se eles pudessem, eles olhariam para nós e diriam: deste lado, eu lhe amo ainda mais. Olha que ensinamento. Mas voltando a mais uma carta da Revista Espírita de novembro de 1868. O Espírito disse, escreve: desde que deixei o mundo, muitas vezes tive a felicidade de tomar o lugar do vosso anjo da guarda. Todos nós temos um anjo da guarda. Testemunha invisível das lágrimas que a minha morte vos fez derramar. Ou seja, ele foi até a casa dos pais e viu as lágrimas que a morte dele fez derramar. Enfim, me foi permitido abrandar as vossas dores, informando-vos que sou feliz. Então esse querido que já havia partido para o mundo espiritual informa que esteve ao nosso lado e viu a nossa tristeza. Vamos pensar em nós com os nossos queridos que já foram. Depois foi permitido ele escrever para a família para dizer que estava feliz. O que deve restar em nós, meus irmãos, é apenas a saudade. E se vier a lágrima da saudade, deixa vir.
mas não o desespero, não. Isso porque sabemos que é um até logo, um até breve. Mas temos mais uma carta da Revista Espírita de 1868. Não era propriamente para os filósofos incrédulos que ele escrevia. Era, como dissemos, para uma certa classe de criaturas ocupadas inteiramente com os divertimentos frívolos do século, acharam a arte funesta de esquecer a imortalidade da alma, de se atordoar com as verdades da fé e afastar de seu espírito ideias tão consoladoras. Negaram a imortalidade da alma, negaram a reencarnação e viviam da materialidade da vida. Aqui serve para todos nós quando nós perdemos tempo com coisas frívolas, com coisas que nada crescem para a gente. A gente muitas vezes gasta poucos minutos por dia para tratar do nosso espírito, porque vivemos para o nosso corpo material, para a materialidade da vida. E não nos damos conta que vamos voltar para o mundo espiritual. E é lá o nosso propósito. Uma carta também recebida no centro espírita de nossa cidade. É uma carta de um mentor. Ele veio falar para uma pessoa, um médium. E essa pessoa, esse médium, está nesta live, está nesse estudo. Esse mentor veio dizer que o pai dele veio pedir ajuda para um outro filho que ele tem. O pai tinha problema com esse outro filho. E o pai queria se acertar com esse filho. O pai no mundo espiritual, o filho aqui. E queria a ajuda desse filho médium. Então, o mentor escreveu: João, grandes esperanças seu pai deposita em você. Muitos irão trabalhar para que os propósitos deles sejam cumpridos. Mas ele acredita que se você ajudar, se o João ajudar, ele conseguirá fazer os acertos que necessita. Muitas dificuldades ele encontrará na tarefa. Existem muitos inimigos em comum que tornarão difícil, mas muitos ajudarão. Muitos irmãos pediram ao alto para que isso fosse possível. Agora, João, é trabalho, amor e perdão. Ore muito. Seja a ponte de ligação com alguns familiares. Não pense que será fácil, mas você saberá como fazer. Novamente, a amizade após a morte, sendo demonstrada inequivocamente. Uma outra carta recebida no centro espírita da nossa cidade também. Um casal, trabalhava nesse centro espírita. A mulher dele contraía um câncer. E veio um mentor escrever uma carta para o marido. E ele escreve: agora que caiu o véu da realidade de seus olhos, temos algo a lhe dizer. O marido, ele tinha percebido finalmente da gravidade da doença da esposa. Então, caiu o véu da realidade. Então, eles vieram para dizer para esse marido: faça ela muito feliz. O máximo que ela pode, diante da situação em que ela se encontra. Não deixe ela sozinha. Fique com ela o máximo que puder, pois ela só tem você. Os filhos estudavam fora, era só o casal. E olha o que esse mentor pede para o marido: não deixe ela sozinha. Fique com ela o máximo que puder, pois ela só tem você.
ouça ela. No momento em que ela tiver coragem, ela vai dizer que imagina o que vai lhe acontecer. Ela estudava o Espiritismo, ela sabia o que estava acontecendo, ela sabia que ela ia partir em pouco tempo. Então, o Espírito continua para o marido, ela vai falar de seus medos, ela vai falar dos medos que ela tem, das suas angústias e da esperança que ela tem para depois do desencarne. Ela era trabalhadora espírita. Ela vai falar do medo da dor que deverá romper-lhe o corpo por todos os lados. Ela vai falar de quanto cresceu contigo nesta vida de marido e mulher. Ela vai falar que o quanto cresceu contigo apesar das vezes em que duelaram nas ideias do que fazer. Ela vai falar sobre os frutos. Sim, os frutos que vocês tiveram. Os filhos. Ela vai pedir para que você seja pai e mãe. E que olhe para que eles não sofram. Uns 3 meses depois, mais ou menos, ela desencarna. Quanta lição nessa carta! Quanta lição! Mas temos uma outra carta que para mim é muito emocionante. Também num centro espírita de Concórdia. O meu pai estava na minha frente e ditou, na semana de formatura do meu filho, uma carta para ele, para que fosse entregue no dia da formatura. E entre tantas coisas que ele queria dizer para o neto, ele escreveu: continuei acompanhando seu crescimento, seus estudos, seu trabalho, um pouco à distância, mas sempre irradiando luz a você. Olha que lição! Eles não se esquecem de nós. Eles nos amam ainda mais. E o meu pai continuou para o meu filho: fico feliz todas as vezes que tenho a oportunidade de visitá-lo e consigo ver uma alma em progresso. Meu neto, depois de formado, deve manter a humildade e a bondade daquele menino que eu pegava no colo. E meu neto, agora o mais importante, atenda aqueles que não podem te pagar, pois muito vai receber se assim fizer. Atenda aqueles que não podem te pagar, pois muito vai receber se assim fizer. Do seu avô, que te ama muito. 2 anos depois, o meu pai retornou e escreveu uma outra carta para minha filha, que também se formava. Mas, meus irmãos, chegamos no momento, talvez, de maior aprendizado desta noite. Uma carta recebida também num centro espírita aqui de Concórdia, nós pedimos autorização dos pais para poder ler com calma, com detalhamento, e eles nos autorizaram. Mateus e a Juliana Lazarotti.
A Juliana estava grávida e no 9º mês, uma semana aproximadamente, antes do nascimento, ocorreu um aborto espontâneo. E naturalmente foi muito difícil para eles. E de repente, esse filho que iria vir, ele reaparece no centro espírita. E ele chega e se manifesta através de um médium. E ele diz: eu quero mandar uma mensagem para meus pais. E aí, pois não, o pessoal falou: vamos gravar então a mensagem. E nós escrevemos ela. E a mensagem é a seguinte: eu sou o Heitor. Esse era o nome que eles me deram. Heitor. Dão o recado para eles. E a gente deu. Eles não devem mais chorar, nem ficar tristes. Eles tinham tantos sonhos, tantos planos. Imagine uma mãe, um pai, tudo pronto para o nascimento do filho. O quartinho pronto, a mala para ir para o hospital pronta. Por isso que ele diz, eles tinham tantos sonhos, tantos planos, mas nada disso era possível. Diz para eles que eu agradeço muito. Eu agradeço muito pelo que eles fizeram por mim. A amizade após a morte. Tantos pais e tantas mães disseram que não queriam passar por esse sofrimento. Quando alguém vai reencarnar, meus irmãos, a primeira coisa que se faz é buscar um pai e uma mãe. E são poucos os pais e mães que aceitam apenas 9 meses, pois isso vai gerar sofrimento. E estes pais, o Mateus e a Juliana, aceitaram, depois que tantos pais e tantas mães disseram que não queriam passar por esse sofrimento. Mas o Heitor continua, que ela aceitou ser minha mãe, que meu pai também aceitou que eu viesse só nesses 9 meses, só no ventre materno. Que ela não chore mais, porque vai vir o filho que ela tanto clama, que ela tanto quer. Que ela não chore mais, porque vai vir o filho que ela tanto clama, que ela tanto quer. O Heitor diz para a mãe dele, mas agora o Heitor diz para todos, que queremos conhecer um pouco mais da vida e da morte. Mas o Heitor continua, que ela não chore mais, porque eu não ia vir. Ela não ia conseguir ver o meu sorriso, porque era só esse tempo que eu precisava. Só 9 meses. O Heitor diz, um dia ela vai saber. Eles me ajudaram, o Mateus e a Juliana. Eles foram caridosos, eles foram muito bons comigo. Porque não é só após o nascimento. Os 9 meses, ele já era um ser vivo, um espírito consciente.
Eles não precisam mais passar por isso. Pela bondade deles, diz para eles, por favor, diz para eles. Eles me amaram muito, como quase ninguém me amou tanto como eles. O que ele quis dizer aqui? Que o Mateus e a Juliana amaram muito mais do que a maioria dos pais das outras vidas que o Heitor teve. Eles me amaram muito. Eu estou bem. Eles é que não estão bem. Mas eles vão ficar bem. Digam para eles que eu estou muito bem e agradecido pelo que eles fizeram por mim. Isso vale para todas aquelas mães que muitas vezes carregam culpas, porque o filho não nasceu, porque teve um aborto. Olhem o ensinamento que o Espiritismo nos dá. Mas o Heitor continua. E que eu vou esperar eles. Ou seja, quando o Mateus e a Juliana desencarnarem, o Heitor vai buscá-los, vai esperar por eles. Um dia nós vamos nos encontrar e nos abraçar lá no mundo espiritual. E daí eles vão entender porque eu tive que ir embora tão cedo. Aí o Heitor diz, obrigado pela acolhida aqui na casa espírita, por terem me ouvido, terem me aceitado aqui, pois eu tinha que falar e ter alguém que fosse falar com eles, porque eu não posso. Eu só consigo falar com eles quando eles estão em sonho, e quando eles acordam, volta todo o desespero. Diz para eles que não se preocupem comigo. Obrigado, agora eu preciso ir. Meus irmãos, depois de um tempo, o Heitor voltou na casa espírita para dizer: a minha mãe está grávida. Nós silenciamos. De fato, depois, o Mateus e a Juliana, indo ao centro espírita, disseram que ela estava grávida. Mais uns meses, e o Heitor volta ao centro espírita e diz: minha mãe precisa de cuidados. Falam para ela ir no médico. E assim foi feito. E ela precisou repousar alguns dias. E finalmente, quando nasceu a Tayla, o Heitor apareceu no centro espírita apenas para se despedir, agradecer, e não tivemos mais notícia dele. Então, que grande ensinamento que o Heitor deu para todos nós. Consolou o coração dos pais, do Mateus e a Juliana, mas nos ensina muito para poder lidar com essas questões de vida e de morte. Para finalizar, novamente no filme do Divaldo, no momento final do filme, Divaldo está na porta de entrada de um anfiteatro, onde ele vai dar uma palestra. E ele está de frente para essa porta, quando ele ouve a voz do pai dele, já desencarnado, atrás dele.
O pai dele diz: Divaldo. Divaldo se vira. Divaldo é um médium vidente. Ele se vira e ele vê o pai, a mãe e 2 irmãos. E o pai diz: aqui deste lado, é exatamente como você disse. Estamos todos vivos. E Divaldo concorda com a cabeça. Mas a mãe de Divaldo, ela apenas diz: agora vá, meu filho, entra lá, olhe bem nos olhos dele e diga, e repita 1000 vezes que a morte não existe. Vamos de novo. Agora vá, meu filho, entre lá, olhe bem nos olhos dele, diga e repita 1000 vezes que a morte não existe. E Divaldo responde: eu vou dizer, minha mãe, a minha vida inteira eu vou dizer. Meus irmãos, depois desses ensinamentos que o Espiritismo nos dá gratuitamente, basta que tenhamos boa vontade, nós vamos para a prece final. E a prece final tem que ser só de gratidão por tudo que a gente aprendeu hoje, graças ao Espiritismo. Então eu convido a todos para fechar os olhos da carne. Eu convido a todos que se concentram, pois o mundo espiritual mais alto vai nos abençoar agora. Vamos para a prece, o poema Gratidão, que Amélia Rodrigues para Divaldo Franco. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que me destes. Muito obrigado pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicadas de flores em tonalidades 1000. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver, meu amor, mas diante da minha visão eu detecto cegos na escuridão, que tropeçam na multidão e que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, ouvidos que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém esquece jamais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme, que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos, eu te quero pedir, porque eu sei, Senhor, que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, pela voz que alfabetiza, pela voz que canta uma canção e que teu nome profere com sentida emoção.
diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses, que curam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas, pelas mãos de sinfonias, mãos de poesias, de cirurgias, pelas mãos de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso me movimentar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijado, amputados, decepados, paralisados, que não podem se movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois dessa expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado, Senhor, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão ou se é uma favela, uma tapera, um ninho, um bangalô, uma casa no caminho, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, amor de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se eu não tiver ninguém para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí, Senhor, reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque eu creio em ti. Pelo teu amor, obrigado, Senhor. Meus irmãos, em nome da Casa Espírita Luz de Jesus, nós queremos agradecer a presença de todos nesta live de estudo desta noite. Essa paz, essa energia que está dentro de todos vós, distribuam para vossos familiares, vossos amigos, dividam. E convidamos para na próxima quinta-feira, neste mesmo horário, mais um momento de estudo da Casa Espírita Luz de Jesus. Muito obrigado pela atenção de todos e que assim seja.